CD 1,09. Os imóveis que estão à venda ou para alugar e estão sem moradores são os exemplos mais fáceis de identificar. Entretanto, é necessário tomar o cuidado de verificar se existem moradores, mesmo que existam placas de vende-se ou aluga-se. Também podem ser encontrados domicílios vagos sem placa de venda ou aluguel, ou seja, sem nada que indique que está vago. Esta situação deve ser verificada com a informação de porteiros ou vizinhos. Podem ser casas recém-construídas ou domicílios sem nenhuma indicação de que há pessoas neles habitando. É acento agudo possível também que você encontre um morador residindo no domicílio na data de coleta, mas que ocupa há pouco tempo aquela unidade. Caso você seja informado que não havia moradores na data de referência do censo, classifique este domicílio como vago. A situação contrária também pode ocorrer, como indicado no quadro a seguir. Atenção! Não confundir domicílio particular permanente ocupado, DPPO, com morador ausente, com domicílio particular permanente vago, DPPV. No primeiro, os moradores apenas não estavam presentes no momento da visita, mas residiam no domicílio na data de referência. Já no segundo, não havia moradores residindo no domicílio na data de referência. Caso o recenseador descubra que um domicílio vago na data da coleta estava ocupado por uma família na data de referência, deve registrá-lo como domicílio particular permanente ocupado com morador ausente. CD 1,09. E. D. Tipo de edificação do domicílio particular permanente. Sempre que for identificada uma das espécies de domicílio particular permanente, ocupado, uso ocasional ou vago, você deverá indicar o tipo de edificação do domicílio. Conheça os diversos tipos de edificação existentes para os domicílios particulares permanentes. Casa. É acento agudo toda edificação contendo um ou mais pavimentos, com acesso direto a um logradouro, arruamento, avenida, caminho etc., legalizado ou não, independente do material utilizado em sua construção. Considere a edificação com um ou mais pavimentos que esteja ocupada integralmente por um único domicílio, como uma casa. Casa de vila ou em condomínio. Casa de vila é a unidade habitacional integrante de um grupo de casas com acesso único a um logradouro. Na vila, as casas estão agrupadas umas junto às outras, constituindo-se, às vezes, de casas geminadas. Cada uma delas possui uma identificação de porta ou designação própria. Por exemplo, Rua das Acácias, 34 Vila L na, Casa 2. Casa em condomínio é aquela que faz parte de um conjunto residencial condomínio, constituído de dependências de uso comum, tais como áreas de lazer, praças interiores, quadras de esporte etc. As casas de condomínio geralmente são separadas umas das outras, cada uma delas tendo uma identificação de porta ou designação própria. Por exemplo, Avenida das Américas, 7.000, Rua Interna dos Sabiás, Lote 5, Casa 21. CD 1,09. Apartamento. É acento agudo o domicílio particular localizado em edifício de um ou mais andares com mais de um domicílio servido por espaços comuns, hall de entrada, escadas, corredores, portaria ou outras dependências. Considere também como apartamento o domicílio que se localiza em prédio de 2 ou mais andares em que as demais unidades não são residenciais e, ainda, aquele localizado em edifícios de 2 ou mais pavimentos com entrada independente para os andares. Habitação em casa de cômodos ou cortiço. É acento agudo a unidade localizada dentro de uma estrutura residencial multifamiliar, isto é, com moradia de várias famílias diferentes, apresentando as seguintes características: uso comum de instalações hidráulica e sanitária, banheiro, cozinha, tanque etc. Na mesma edificação, utilização do mesmo ambiente para diversas funções, dormir, cozinhar, fazer refeições, trabalhar etc., e várias habitações, domicílios particulares, construídas em lotes urbanos ou com subdivisões de habitações em uma mesma edificação, geralmente alugadas, subalugadas ou cedidas e sem contrato formal de locação.
Não deixe de considerar os critérios de separação e independência para individualizar os domicílios corretamente. CD 1,09. Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada. Essa categoria abarca estruturas permanentes concebidas com fins residenciais, que contam com a presença de moradores, mas que tiveram elementos estruturais ou serviços domiciliares comprometidos em função da degradação. Construção interrompida enquanto os seus elementos estruturais ainda se encontravam incompletos. Em ambos os casos, a estrutura pode ter sido completada, de forma improvisada, pelos moradores. Porém, quando não há existência de moradores, a edificação será classificada como, em construção ou reforma, se estiver inacabada, ou não será registrada, se estiver em ruínas ou demolida. Atenção! Não confunda a estrutura residencial permanente degradada ou inacabada com domicílios envelhecidos ou em construção continuada, ou mesmo com domicílios que estejam passando por ampliação ou reforma. Também não confundir com habitações indígenas sem paredes, que são construídas de acordo com os hábitos habitacionais de alguns povos indígenas. A situação deve ser caracterizada pela ausência ou pelo desabamento de parte da cobertura ou das paredes externas, ainda que tenham sido substituídas por material improvisado, lonas, tapumes etc., ou ainda pela inexistência de janelas e portas em paredes com vãos destinados a elas em cômodos que estejam sendo utilizados para fins residenciais. Em edifícios com 5 ou mais andares, a situação pode ser identificada também pela ausência de elevador. Habitação indígena sem paredes ou maloca. As habitações indígenas apresentam tamanhos diversos e podem ser simples e sem paredes, com um ou mais cômodos, ou mais complexas, abrigando uma ou várias construções, com uma cozinha no fundo, por exemplo. CD 1,09. As habitações menores podem ser feitas com galhos de árvores e cobertas de palha, folhas ou outros materiais, madeira, lona plástica, zinco etc. As malocas maiores podem ser localmente denominadas palhoça, choupana, cabana, casebre ou outra denominação, podem usar taquaras e troncos, cobertas de palmas secas ou palha e outros materiais. E ainda ser utilizadas como habitação por várias famílias nucleares, que dividem o espaço internamente com a ajuda de galhos, pequenos troncos ou pelas redes. Assim, pode-se muitas vezes definir o número dos núcleos familiares pela quantidade de pontos de fogo no interior da maloca. Caso a habitação indígena não seja uma maloca e tenha paredes, selecione uma das opções apresentadas acima: casa, apartamento, etc., de acordo com suas características. Malocas e casas da aldeia Sicaimabio, terra indígena Yanomami, Monte Alegre, RR. Casas na terra indígena Paraboburi, Campinápolis, MT. Atenção! No registro de endereços em terras e agrupamentos indígenas, pode ser necessário registrar domicílios coexistentes em malocas ou divididos em múltiplas edificações. Para mais informações sobre como identificar os domicílios em habitações indígenas, consulte o Manual do Recenseador PCT. O tipo, habitação indígena sem paredes ou maloca, pode estar presente tanto em setores de terras e agrupamentos indígenas quanto em outros setores com possível presença indígena pré-identificados pelo IBGE e é considerado como uma edificação de domicílio particular permanente. Regionalmente, o termo maloca pode significar habitação precária. Entretanto, nas pesquisas domiciliares do IBGE, ele reflete exclusivamente habitação indígena. Portanto, nenhuma habitação indígena deve ser classificada como domicílio particular improvisado ocupado. Acabamos de ver todas as espécies de domicílio particular permanente e conhecemos também os seus diversos tipos de edificação. Agora vamos ver as espécies domicílio particular improvisado ocupado e domicílio coletivo com e sem morador. CD 1,09. Domicílio particular improvisado ocupado, DPIO. É acento agudo aquele domicílio que pode estar localizado em edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia, por
Exemplo, dentro de um bar, uma loja, um depósito, um escritório, etc., uma estrutura móvel. Em calçadas, praças ou viadutos, ou em abrigos naturais como grutas ou cavernas. Atenção! Vale lembrar que os domicílios improvisados só serão registrados se, na data de referência, estiverem ocupados por moradores, estando ou não presentes no momento da visita, caso contrário, eles não devem ser registrados. Importante! Estruturas como barracas, tendas, etc., em locais de trabalhos temporários, como em garimpos, onde as pessoas possuam outro local de residência habitual, não devem ser registrados como domicílios improvisados. Há categorias dos domicílios particulares improvisados ocupados, DPIO. As mesmas categorias utilizadas para os domicílios particulares permanentes ocupados com o objetivo de organizar o trabalho de cobertura do setor e garantir a realização de todas as entrevistas serão utilizadas para os domicílios particulares improvisados. CD 1,09. Dessa forma, após a classificação de um domicílio como DPIO, o recenseador deverá selecionar uma das seguintes opções. Atenção! Caso não seja possível realizar a entrevista, faça o registro do DPIO no cadastro de endereços, selecionando a opção agendamento ou não foi possível realizar a entrevista com a justificativa ausência ou recusa, conforme a situação, para que possa retornar a este domicílio até que consiga realizá-la. Se este domicílio improvisado for dentro de um estabelecimento, faça também o registro dessa espécie encontrada. Exemplos: estabelecimento de outras finalidades, EOF, estabelecimento religioso, ERELIG, estabelecimento agropecuário, EAGRO, etc. Importante! Para os casos de domicílios improvisados ocupados em que não foi possível realizar a entrevista, solicite sempre que possível o número de moradores. Retorno aos domicílios improvisados ocupados. O retorno aos domicílios improvisados ocupados deve acontecer da mesma forma que no DPPO, obrigatoriamente nos seguintes casos: questionário web solicitado pelo morador, mas não finalizado, questionário pendente. Agendamento. Morador ausente. Após selecionada a espécie domicílio particular improvisado ocupado, você também deverá selecionar o tipo de edificação do domicílio improvisado. CD 1,09. C. Tipos de edificação do domicílio particular improvisado ocupado: tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido, abrigo feito de lona, acento agudo e lon ou materiais similares de construção leve e facilmente removível, como, por exemplo, os utilizados em acampamentos de sem-terras, ciganos, etc. Não deve ser confundida com barracos, de madeira aproveitada ou outro material sólido precário em terrenos particulares, que devem ser classificadas como domicílio particular permanente. Apesar das tendas ciganas serem culturalmente adequadas à habitação, para o censo elas serão consideradas DPIO pela sua mobilidade, estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca de lona ou tecido. Essa categoria abarca construções de tapume, lata, zinco, tijolos ou outros materiais, em calçadas, praças, viadutos, etc. Dentro do estabelecimento em funcionamento, espaço não destinado à moradia ou simplesmente uma acomodação, cama, colchão ou saco de dormir, dentro de um estabelecimento. Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada. Aplicada às estruturas industriais ou comerciais abandonadas ou inacabadas que estejam servindo como moradia sem a devida adaptação. Inclui fábricas, galpões, prédios de escritório, etc. Ponto e vírgula. CD 1,09. Veículos, carros, caminhões, ônibus, trailers, barcos, etc. Ponto e vírgula. Outros, abrigos naturais e outras estruturas improvisadas, qualquer dependência que não tenha finalidade de moradia mas que esteja servindo como tal. Exemplo: gruta, cocheira, ruínas de construções não residenciais, paiol, etc. Atenção!
Não confundir estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada, que é considerada DPIO, com estrutura residencial permanente degradada ou inacabada, que é considerada DPP. Atenção! Quando os moradores residem em cômodos exclusivamente destinados à moradia, localizados aos fundos ou acima de estabelecimentos comerciais em funcionamento, deve-se classificar como um domicílio particular permanente. A classificação de domicílio improvisado dentro de estabelecimento comercial deve ser aplicada apenas quando os moradores residem em cômodos utilizados pelo próprio estabelecimento, como por exemplo nos casos de pessoas residindo em depósitos de lojas, cozinhas de bares, etc. CD 1,09. 2 de fevereiro de 11. Domicílio coletivo. É acento agudo uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, na data de referência era restrita a normas de subordinação administrativa. Pode ser classificado como com ou sem morador. Os domicílios coletivos podem, portanto, ser classificados em duas espécies distintas. Domicílio coletivo com morador, DCCM, domicílio coletivo sem morador, DCSM. CD 1,09. Tipos de edificação para os domicílios coletivos: abrigo, albergue ou casa de passagem. Para a população em situação de rua, abrigo, casas de passagem ou república assistencial para outros grupos vulneráveis, migrantes, refugiados, etc. Clínica psiquiátrica, comunidade terapêutica e similar, instituição de internação por motivos psiquiátricos ou de dependência química, asilo ou outra instituição de longa permanência para idosos, orfanato e similar. Unidade de internação de menores, hotel ou pensão. Penitenciária, centro de detenção e similar, alojamento de trabalhadores, quartel ou outra organização militar, outro. Atenção! Acampamentos serão considerados domicílios coletivos, desde que estejam sujeitos a normas de subordinação administrativa, como por exemplo, acampamento de refugiados administrado por ONGs. Para ser considerado domicílio coletivo com morador, DCCM, tem que existir pelo menos um grupo familiar ou um indivíduo nele residindo. Para isso, serão considerados: grupo familiar em domicílio coletivo. É o conjunto de pessoas que se relacionam por laços de parentesco, residindo em uma ou mais unidades do domicílio coletivo. Neste caso, será coletado um questionário para o grupo familiar. Morador individual em domicílio coletivo é a pessoa que reside em domicílio coletivo, ainda que compartilhando a unidade com outra S pessoa, S com a S qual, is. Não tenha laços de parentesco. Neste caso, será coletado um questionário para cada indivíduo. CD 1,09. Atenção! Só considere a espécie domicílio coletivo com morador depois da realização da entrevista. Caso não seja possível realizar a entrevista, registre o domicílio como domicílio coletivo sem morador até que consiga fazê-la. Considerando que os domicílios coletivos são estabelecimentos com normas administrativas de convivência, eles podem atender também à caracterização de outra espécie S. Sobre a classificação das espécies de estabelecimentos, devemos considerar que é possível que um endereço possua mais de uma espécie. Assim, veremos que os domicílios coletivos requerem atenção especial na caracterização de uma ou mais espécies para o mesmo endereço. Para o preenchimento do formulário de domicílio coletivo, consulte o capítulo 5, Entendendo o formulário de domicílio coletivo, no Manual da Entrevista. CD 1,09. 12. Estabelecimento. Observe as ilustrações a seguir e pense em como você classificaria as unidades representadas. Essas unidades são classificadas como estabelecimentos, ou seja, edificações utilizadas para fins não domiciliares. Por exemplo, escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, igrejas, etc. Observe o esquema a seguir e veja como são classificados os estabelecimentos.
estabelecimento religioso, ensino, agropecuário, outras finalidades, saúde, CD 1,09, 12,1, estabelecimento agropecuário, EAGRO. É acento agudo toda unidade de produção, independentemente de tamanho, situação jurídica ou localização, em área urbana ou rural, dedicada, total ou parcialmente, a atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou aquicolas. Para que a unidade de produção seja classificada como estabelecimento agropecuário, é necessário que, além da atividade agrícola, florestal, aquicola ou de pecuária, essa unidade tenha uma edificação localizada no terreno, como sede, casa de morador, armazém, galpão, curral, etc. Ao identificar um estabelecimento agropecuário, é importante se certificar de que ele faz parte do setor censitário em coleta. Esta observação é particularmente importante para os estabelecimentos agropecuários porque, não raro, há unidades que ocupam grandes áreas que podem ir além dos limites do setor censitário e até mesmo do município em trabalho. Nestes casos, será necessário avaliar a qual setor censitário o estabelecimento pertence, pois, quando existir uma sede na área do estabelecimento, local destinado à administração dos trabalhos, sendo, frequentemente, a própria casa do produtor, o endereço pertencerá ao setor no qual a sede está localizada. Quando existirem outras construções, mas não uma sede, galpão, curral, armazém, etc., o estabelecimento pertencerá ao setor censitário onde a maior parte de sua área está localizada. Lembrando que a captura de coordenadas geográficas, ação que faz parte do registro dos endereços, dos estabelecimentos agropecuários também exige orientações específicas. A captura deve ser feita preferencialmente na edificação que assume a função de sede do estabelecimento agropecuário, que, por sua vez, pode ter diversas edificações em sua área. Esta orientação é importante, pois há estabelecimentos com grandes áreas onde a captura de coordenadas em um ponto bem definido é especialmente importante para a localização da sede e para verificar o pertencimento do estabelecimento ao setor. CD 1,09. Atenção! Não são classificados como agropecuários os estabelecimentos sem qualquer edificação, como os de cultivo em várzeas intermitentes, de criação de abelhas, de extração de frutas e de lenha de matas nativas, etc. Por outro lado, devem ser registrados separadamente como endereços de estabelecimentos agropecuários aqueles com áreas descontínuas e com edificações, mesmo que estejam sob responsabilidade da mesma pessoa e que as áreas estejam localizadas no mesmo setor censitário. Além disso, endereços que possuem a finalidade de desenvolver atividades produtivas agropecuárias, florestais ou aquicolas devem ser registrados como estabelecimentos agropecuários independentemente de serem produtivos ou não na data de referência e independente do destino da produção, venda ou subsistência. São consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquicolas o cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias, hortaliças, flores, plantas medicinais e ornamentais, o cultivo de vegetais em água, hidroponia, e em outros meios, a criação, recriação ou engorda de animais de grande, médio e pequeno porte, a criação de peixes, os pesca e pague, só serão considerados quando houver criação de peixes, crustáceos e moluscos, a criação de animais silvestres em cativeiro, jacaré, ema, perdiz, capivara, cateto, queixada e outros, a criação de animais exóticos, avestruz, fazão, pavão, javali e outros, e a exploração de matas e florestas nativas ou plantadas. Não são consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquicolas. A criação de animais domésticos, como pássaros, cães, gatos. A criação de animais destinados a experiências de laboratórios, produção de soros, vacinas, etc. O confinamento de gado de terceiros, pois é serviço prestado aos produtores rurais. Caracteriza estabelecimento, mas não agropecuário, e a pesca. Atenção! Os quintais de residências com pequenos animais domésticos e as hortas domésticas não são considerados estabelecimentos agropecuários. CD 1,09.
É acento agudo importante ter o cuidado de diferenciar esta situação onde a produção do quintal é destinada ao passatempo e satisfação dos moradores daquela de subsistência. A produção de subsistência é aquela na qual a produção é voltada a atender às necessidades vitais do produtor e sua família, ou seja, aquela que serve como a base de sua alimentação. Eventualmente, parte desta produção pode ser comercializada por venda ou troca. Nesse caso, a satisfação das necessidades do núcleo familiar depende totalmente ou em maior parte desta atividade. Atenção! Nos setores rurais, é comum encontrar endereços que são, ao mesmo tempo, estabelecimento agropecuário e domicílio, que serve de residência ao produtor. Nesses casos, o domicílio é a sede do estabelecimento que. Além disso, é possível também encontrar estabelecimentos agropecuários associados a outras atividades econômicas, como estabelecimentos que pertencem a indústrias. Prestam outros serviços, tal como o de confinamento, e desempenham outras atividades produtivas, como agroindústria rural. No registro de um estabelecimento agropecuário, seja ele associado a um domicílio ou não, o nome do responsável pelo estabelecimento será necessário. O responsável pelo estabelecimento não precisa ser necessariamente seu proprietário ou responsável financeiro, mas qualquer produtor ou administrador capaz de prestar informações sobre o estabelecimento. Cada estabelecimento deve ser identificado também com o nome específico pelo qual é conhecido o sítio, a chácara, a fazenda ou o empreendimento. Esse nome tem que ser preciso. Não utilize expressões genéricas como criação de bois, cultura de laranja, horta, etc. Atenção! É acento agudo preciso estar atento para a diferença entre propriedade rural e estabelecimento agropecuário. Por um lado, uma propriedade rural pode não se caracterizar como um estabelecimento agropecuário, já que, para tal, precisaria ter ao menos uma edificação e, como objetivo, a produção comercial ou de subsistência. Por outro lado, uma propriedade rural pode conter em sua área mais de um estabelecimento agropecuário. Isto é, pode conter mais de uma unidade produtiva. CD 1,09. 1º de janeiro de 12. Como registrar estabelecimentos agropecuários de exploração comunitária? Para realizar o registro de endereços que possuem estabelecimentos agropecuários cuja exploração é comunitária, uma mesma área explorada em conjunto por diferentes produtores, considere 2 critérios. Quando as famílias trabalharem em conjunto numa mesma área e dividirem a produção, deve ser registrado apenas um estabelecimento agropecuário, ou quando as famílias ocuparem uma mesma área e cada uma tomar a decisão sobre o que plantar e sobre o destino dado à sua produção individualmente, deve ser registrado um estabelecimento agropecuário para cada família. Essas situações ocorrem com alguma frequência em áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais e em reservas, dentre as quais destacam-se as indígenas e as extrativistas. Portanto, como orientação geral, sempre que você identificar um estabelecimento agropecuário associado a um povo ou comunidade tradicional, investigue a sua forma de organização quanto à exploração comunitária e procure registrar no nome do estabelecimento, visto adiante, que ele está associado a uma forma de tradicionalidade. 12,2. Estabelecimento de ensino, ENSINO. É acento agudo uma edificação utilizada com a finalidade de ensino, educação para cursos regulares, independentemente de pertencer ao setor público, ao privado ou a fundações educacionais, como, por exemplo, escolas de educação infantil, em pré-escolas, ensino fundamental e médio, inclusive formação profissional técnica de nível médio, universidades, escolas técnicas e academias militares. No caso de aldeias ou comunidades indígenas, mesmo que uma edificação com atividade de ensino regular não possua paredes, ela deve ser registrada como estabelecimento de ensino. Escola Municipal Farroupilha, Viamão, Rio Grande do Sul. Professor e alunos em escola indígena sem paredes. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de ensino você está registrando na espécie.
Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar as universidades das unidades da educação técnica ou básica, de nível médio, fundamental ou infantil, bem como os estabelecimentos de ensino associados aos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. CD 1,09. Não se caracterizam como estabelecimento de ensino as edificações que estejam sendo utilizadas para a prática informal de aulas de reforço ou para cursos de formação profissional, tais como inglês, informática, artesanato, etc. Neste caso, são estabelecimentos que atendem a outras finalidades. Atenção! As creches só serão consideradas como estabelecimento de ensino quando forem oferecidas em um estabelecimento formalizado, ou seja, a atividade de cuidar de crianças em casa ou organizada informalmente em outros ambientes por famílias para oferecer cuidados enquanto responsáveis estão ausentes a trabalho ou por outro motivo não devem ser registradas como estabelecimento de ensino. É o caso de cuidadoras de crianças, mães crecheiras, ou creches parentais, por exemplo, que devem ser registradas como estabelecimentos de outras finalidades quando realizadas em local destinado exclusivamente a este fim. Estabelecimentos de ensino podem, ao mesmo tempo, abrigar outras espécies, como a de domicílio coletivo nos casos de internatos. É fundamental verificar sempre se o estabelecimento se enquadra na caracterização de outra espécie e registrá-la em caso positivo. 12,3. Estabelecimento de saúde, ESAUDE. É acento agudo uma edificação utilizada com a finalidade de ações na área de saúde. Abrange todos os estabelecimentos de saúde, independentemente de pertencerem ao setor público ou ao privado, que prestam atendimento a pacientes em regime ambulatorial, clínico, internação, emergência ou serviço de apoio à diagnose e terapia. Deve possuir instalações físicas exclusivas e com profissional de saúde para o atendimento de pacientes. São exemplos: clínicas médicas, consultórios, postos de saúde, clínicas de radiologia, de exames laboratoriais, psicoterápicas, odontológicas, prontos-socorros, hospitais, casas de saúde indígena, polos base de saúde indígena, e outros. CD 1,09. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de saúde você está registrando na espécie. Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar os exemplos citados acima, inclusive aqueles associados à saúde de povos e comunidades tradicionais. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. Atenção! Os estabelecimentos de saúde com internação são classificados também como domicílio coletivo com ou sem morador, conforme o caso. 12,4. Estabelecimento religioso, ERELIG. É acento agudo um local, edificação ou parte de edificação, utilizado com a finalidade exclusiva de congregar pessoas que comunguem da mesma fé ou crença para a realização de cultos e rituais religiosos. Exemplos: igrejas, congregações espíritas, templos budistas, sinagogas, mesquitas, terreiros, casas de reza, etc. Atenção! A prática eventual de cerimônias religiosas sem local exclusivamente destinado a este fim em domicílio particular não caracteriza a unidade como um estabelecimento religioso. CD 1,09. 12,5. Estabelecimento de outras finalidades, EOF. É acento agudo uma edificação utilizada para outros fins que não se enquadrem nas opções anteriores, como oficinas mecânicas, bancos, farmácias, escritórios, associações, lojas e comércio em geral, etc. Vale destacar que, na última operação censitária, 2010, os estabelecimentos religiosos foram registrados como estabelecimentos de outras finalidades. Portanto, nesta operação, não será raro encontrar estabelecimentos religiosos com a espécie de outras finalidades, que deverá ser alterada para a finalidade atual. Atenção!
A prática de atividades econômicas informais em domicílio particular, sem local destinado exclusivamente a esse fim, não caracteriza a unidade como um estabelecimento de outras finalidades. 12,6. Dados do estabelecimento. Nome. O nome do estabelecimento identificará se a unidade é, por exemplo, uma escola da rede municipal, uma farmácia ou uma loja de roupas. Observe abaixo os exemplos de como preencher o nome do estabelecimento. Estabelecimento identificar como Agropecuário Fazenda Bom Pastor, Sítio Ferreira. De ensino Escola Municipal Barão do Rio Branco, Colégio Indígena Estadual Caraicoeri Renda, Escola Estadual Quilombola Professora Rosa Doralina, Colégio Santo Inácio. De Saúde Hospital Municipal Rio Negro, Casa de Saúde do Índio de Brasília Casai DF, Unidade de Saúde da Família de Conceição das Crioulas. Religioso Igreja de Santo Antônio, Casa de Candomblé e Leome Ojuaro, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Casa de Reza da Aldeia Taturi. De outras finalidades: Papelaria Matos, Bar do Zé, Padaria Bom Gosto, Galeria Santa Fé, Prefeitura Municipal de Contagem. Atenção! Quando um estabelecimento não estiver sendo utilizado, vago, será caracterizado como estabelecimento de outras finalidades e terá como nome o termo vago. Não confundir com o domicílio particular permanente vago.